Bom dia, alunos do Colégio Santa Terezinha. Aula hoje é História. Nós vamos falar um pouco sobre reforma agrária. O que é reforma agrária? A reforma agrária é o conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição justa das terras, alterando os regimes de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte das terras agricultáveis encontre-se nas mãos de uma quantidade correspondente de trabalhadores rurais. Em resumo, a política de reforma agrária visa romper com a máxima muita terra nas mãos de poucos, ou seja, objetivo acabar ou diminuir consideravelmente a quantidade de latifúndios no meio rural, certo, gente? Tendo essa premissa como principal objetivo a ser atendido, a reforma agrária é uma política de governo que costuma ser adotada através da desapropriação com indenização ou não dos grandes latifúndios, sobretudo os improdutivos, e a sua transferência para aquelas famílias que não possuem terras. Essa transferência pode ser realizada através da concessão direta ou por meio de um financiamento flexível e a preços acessíveis. O Brasil possui uma elevada concentração fundiária, fruto das relações históricas de poder e de uso da terra que marcaram o período colonial, a monarquia e a República Brasileira. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de Gini no campo brasileiro ficou em 0,854, conforme pesquisa realizada junto ao Censo Agropecuário de 2006. Esse índice é medido de o para totalmente igualitário a um para totalmente desigual, revelando a má distribuição de terra no país. Ao contrário do que muitos pensam, a reforma agrária não é uma agenda exclusivamente socialista, mas, sobretudo, reformista, ou seja, uma perspectiva de reprogramar o funcionamento do sistema capitalista a fim de melhorar as condições de vida. Ademais, muitos países capitalistas de economia desenvolvida já realizaram reformas agrárias, tais como os Estados Unidos, a França e o Japão. Nesse último, inclusive, a operacionalização dessa política foi crucial para ampliar o nível de produtividade no campo, uma vez que o território japonês possui poucos espaços agricultáveis. Em alguns países de sistema socialista, ou como apontam alguns de economia planificada, a reforma agrária foi executada a partir da estatização das terras no meio rural,
O caso mais emblemático dessa ação ocorreu na China, que, com grande parte de seu território constituída por desertos, percebeu a necessidade de ampliar a produtividade agrícola a fim de garantir trabalho e alimentação para o seu elevado contingente populacional. Nessa perspectiva, os chineses desapropriaram, sem indenização, todas as propriedades privadas no campo e direcionaram o seu uso aos camponeses, que passaram a cultivar produtos previamente designados pelo governo a fim de atender às demandas do mercado. Nos países subdesenvolvidos, fala muito sobre reforma agrária, só que, na maioria das vezes, tem se iniciado uma reforma agrícola. O que é reforma agrícola? É simplesmente a distribuição de terra para quem não tem, mas não oferece meios, ou seja, condição para que as pessoas possam trabalhar no campo. Enquanto que a reforma agrária é um conjunto de fatores que tem como finalidade ajudar ao homem do campo. Então, a reforma agrária é bem planejada. Alguém poderia perguntar, e quais são esses fatores? Primeiro, é a distribuição de terra, construção de moradias, açudes, poços, barragens, eletrificação, escolas, cimento selecionado, acompanhamento de um engenheiro agrônomo ou de um técnico agrícola, enfim, são aquelas condições necessárias para que o homem possa se fixar ao campo e ter o sustento de sua família, ou seja, ter uma vida digna. Isso é o que nós chamamos de reforma agrária. Então eu peço aos caríssimos alunos que ou melhor, que escute bem esse vídeo e faça depois um resumo e mande para mim, dizendo que você entendeu sobre reforma agrária, certo, gente? Tenha um bom dia e boa sorte.